Salve, salve, galera do Sangue Roxo e Dourado. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo de off-season do nosso Vaicão. E hoje a gente tem um tema muito interessante, né? Primeiro eu vou novamente apresentar aqui, agora eu aprendi. Companheiro, colega, lá ele. Vai começar já. Qual que é a de hoje? Deu seu salve, meu caro. Salve, salve, nação do Sangue Roxo. Mais um conteúdo aqui. Não pode dar brecha, não pode. O pessoal da Central Vikings Brasil aqui é quinta série. Não perdoa. Exatamente. Não pode. Estamos aqui mais um vídeo, como você falou aí, de nossa temporada, né? É o que nos resta por enquanto. Não se preocupe, não vai ser só isso, vai ter muito mais conteúdo bacana. Daqui a pouco, mês que vem, já tem o draft, uma loucura. O tema de hoje é um tema delicadíssimo, né? As stats da temporada, né? Os nossos números, queridos. Só para antes de começar tudo, né? São os números foram pegados aí do site da ESPN. Né, vai ter outros sites como a CBS que vai ter uns números mais elevados, mas possivelmente porque contaram números da pré-temporada também, tá? Então vocês podem ir lá conferir, dar uma olhada, deixar a opinião de vocês. E é claro, sempre deixem um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, estamos quase 400 inscritos, falta só 2, hein? Eu vi até agora que faltava só 2 para chegar a 400. Então vamos ajudar a dar essa força aí, galera, e vamos lá que hoje tem um conteúdo bacana, conteúdo que vai gerar bastante debate, né? Como tem gerado nas últimas semanas aí com esses rumores. E vamos trazer para vocês, né? Vamos trazer esses números e vamos colocar mais ou menos a nossa opinião do porquê eles aconteceram, do porquê o nosso time está nessa posição em determinados aspectos, né? Exatamente, meu caro Amaro. Então, assim, o que a gente vai fazer é... Digamos, se eu fosse botar em formato de texto, seria assim: o que as estatísticas dos Vikings nessa temporada nos dizem sobre o time. E é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai olhar as principais métricas aí, estatísticas, e vai analisar assim, esse tipo de coisa que sei lá, é mais problema do staff, dos jogadores, sabe, de um pouco dos dois, faltou profundidade ou não, e etc, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer esse exercício, assim. Já adianto que tem coisas que bem reveladoras, assim, que dão uma luz, assim, tanto em relação à nossa defesa quanto em relação ao nosso ataque, tá? E a gente vai começar justamente pela defesa, que é o que eu acho que é a parte melhor dessa nossa análise, né? Então eu vou botar aqui uma pequena tela, tá, para vocês verem. Opa. Temos aí peraí, deixa eu só alterar aqui. Acho que agora ficou melhor. Nossa defesa por jardas cedidas, 5.600, o que dá 5.664, que dá jardas por jogo 332.2. Ficamos ali no meio termo, assim, que são 32 times, né? A gente ficou na metade, 16º. Por isso que tá amarelo, né? Para explicar. Quando você fica ali depois do top 10 e até a 16 é amarelo, depois disso é vermelho. E estando dentro do top 10 é verdinho, tá? Então, eu queria que o Alan me dissesse assim, essas duas estatísticas, te surpreende? Não? Ou era isso mais ou menos que você esperava para o ano 1 do nosso DC? O que você pode dizer? Cara, eu acho que
pelas peças que ele tem, né? Muitos jogos, a gente sempre falou isso, foi ele que arrumou a defesa, ele que, mesmo com um elenco limitadíssimo, né? Ele conseguiu aí o famoso tirar leite de pedra, né? Cara, é uma estatística bem mediana aí, como tá em amarelo, né? Dá pra ver bem, né? E eu acho que não dá pra esperar muito melhor do que isso, né? Mas a estatística é bem baixa e tal. Mas com as peças que tem é super compreensível, né? Mais pra frente a gente tem mais fatores aí que a gente pode falar mais da secundária, né? Mas eu acho que é um número bem, assim, aceitável, né? Primeiro ano, né? E tudo mais. Então eu acho que esse número é bem, assim, passou de ano, né? Aquele famoso nota média ali pra cima, né? Então, Boa. bem aceitável esses números, né? Tendo em conta os fatores. Exato. E já que você já deu o gancho, vamos falar sobre essas jardas aí de passe, que a gente tomou quase 4.000 jardas de passe e jardas por passe a gente 234, né, por jogo, né, jardas de passe por jogo. E a gente, né, tá na 24ª posição. Já é uma posição ali bem ruim. E assim, já agora eu, né, vou pegar esse gancho porque eu achava que o não me surpreendeu essa posição ali da parte de cima ali das jardas totais, porque a gente era basicamente o penúltimo, se eu não me engano. Então a expectativa, justamente pela falta de material humano, era de que se o Flores fizesse um bom trabalho, como ele fez um excelente trabalho, a gente ia ali pro meio ali do bolo. E é justamente o que esse número diz. A gente está no bolo. O problema é justamente a nossa secundária, que parece que é um problema que persiste, né? É aquele problema de sempre, assim. É aqueles lugares, aquela cidadezinha que você vai, interior, aí você vai perguntar para as pessoas qual que é o problema daqui. Ah, não tem o asfalto direito, não tem a luz direito, não sei o que. Aí passa 5 anos, você vai lá, é a mesma coisa, sabe? É o Vikings, eu sinto que é isso aqui, né? Assim, eu acho que a nossa secundária ela é muito jovem. O esquema do Flores não é tão friendly, né? Não é tão amigável com a secundária, porque ele joga muita gente para cima, então fica mano a mano a secundária. Então, se você não tem pessoas minimamente boas, você ser batido é fácil, sabe? E queimar a blitz também é fácil. Então você via muito passe de screen, sabe? Ou passes rápidos queimando ali. Então é difícil você culpar só a secundária. Mas eu acho que sim, tem uma lacuna aí de talento na secundária. E você, Alan, o que você pode nos dizer sobre a nossa secundária? Totalmente, né? Até foi uma crítica que a gente fez, né? Porque contra contra os 49ers justamente teve esse ajuste, né? De parar de querer mandar blitz em excesso, tá certo? Que com o que tinha, né, era compreensível. Como você falou, na secundária é muito jovem, né? Tem o Blackmon, tem o Bud Jr., mas assim, é complicado porque fica batido o seu jogo, que foi o que aconteceu no final da temporada, né? Todos os times já sabiam que fazia praticamente mandar blitz em todas as jogadas, sabiam que nossa secundária era muito defasada, sofremos também com bastante lesões na defesa, então ficou isso. E esse número aí, cara, olhando assim de forma mais otimista, tá até bom, né? Eu achei que ia estar pior, né? Devido a isso, né? Devido a nossas peças e devido também a essa filosofia excessiva, né, do Brian Flores, que acredito que a próxima temporada, no caso essa aqui que vai vir agora, já vai dar uma melhorada aí. Exato, eu acho que justamente quando a gente olha a estatística seguinte, a gente vê o quão desbalanceado ficou a nossa defesa nesse sentido, né? Mas isso não quer dizer que é um
um demérito total do Flores. Não, eu acredito que ele tentou fazer um esquema mais fácil, simples de entender. Então, basicamente, ali a linha sabia que ia correr atrás do QB, ia fazer blitz, né, com 5, 6 jogadores, e a secundária ia ter que se virar num contra um tal. É mais difícil do cara jogar, só que é mais fácil dele assimilar, sabe? A questão é que a execução nem sempre foi tão boa, né? O nosso pass rush também não sempre entrou, que é o que a gente vai olhar ali embaixo. Então, acabou sobrando para a secundária, né? Esse próximo estatística até que me surpreendeu um pouco. Eu não imaginava que a gente estaria dentro do top 10, que são as jardas de corrida. Né? A gente teve uma média de menos de 100 jardas por jogo cedidas. Isso é um número bem bom, comparando como a gente era na temporada com Ed Donatel, né? Então, Alan, o que você consegue interpretar desse número assim? Você acha que foi mérito de um jogador específico, do esquema, por ter muita gente no box? O que você acha? Eu acho que você falou bem aí, né? Essa desbalanceada é justamente essa filosofia, né? Claro, a gente tem que destacar o Hunter, né? Que apesar da nossa linha defensiva ser bem baleada, né? Digamos assim, também sofremos com lesão justamente essa temporada, com alguns jogadores importantes. Cara, mas o Hunter, assim, foi uma peça fundamental, né? Nesse pass rush. Claro que muita gente falou até em draftar um edge, né? Logo de primeira, mas isso vai ficar lá pra frente, né? Não vou falar agora, não vamos entrar em draft agora. Né? Tem várias opiniões, cara, enfim. Então, é diverso. Cara, exatamente. Não, e tem muita coisa o draft, sabe? O draft é um tema bem abrangente, cada um tem uma opinião e tal, né? Mas, sim. Aliás, se você quiser ouvir já uma prévia, digamos assim, tem um MVP. Se eu não me engano, foi o último que foi lançado, né? Então tem lá uma opinião mais ou menos, né? Nossos colegas aí claro, uma opinião mais já do ano passado, né? Lógico que isso pode mudar, né? Com os rumores e tudo mais. Mas recomendo você ir lá acompanhar. Mas voltando aqui, só para encerrar esse tópico aqui. Cara, esses números aqui são excelentes para nossa defesa. Por quê? Porque se a gente pegar um jogador, que é o Hunter, ele consegue, apesar da nossa... Se a gente individualmente analisar nossos tackles e tudo mais, ele consegue ter números surpreendentes, né? Não é à toa ele foi selecionado para o Pro Bowl, né? Então é justamente essa filosofia que eu acho que tem que dar uma maneirada, sabe? A gente tem que aproveitar, usar isso como arma, mas a gente tem que melhorar sim a nossa secundária, porque senão nosso jogo vai ficar muito batido, igual a gente falou no tópico anterior, né? Boa, exatamente. Então, agora a gente vai falar sobre pontos, né? A gente tomou 362 pontos com a média de 21.3, a 14ª posição. Uma coisa que vale ressaltar é que esse número ele não é tão ruim, mas ele poderia ser muito melhor. Gostaria de lembrá-los que depois daquele jogo do 3-0 contra os Raiders, a gente perdeu de 27-24 para os Bengals, ou seja, 27 pontos. Tomamos 30-24 dos Lions, mais 30. 33-10 dos Packers, mais 30. E 30-20 dos Lions novamente. Ou seja, nesses 4 jogos, a gente tomou 30 pontos de média, nesses últimos 4 jogos. Ou seja, a nossa média, se não fosse tão alta esses 4 jogos, provavelmente a gente bateria na porta ali do top 10. Porque por muito tempo a nossa defesa estava por ali nos pontos cedidos, né? Acontece que simplesmente a defesa parou de performar no final, né? Não sei se tinha
teve lesões, mas não sei se era falta de vontade, porque o time já estava, né, numa areia movediça ali, com chance, mas é aquela chance meio ilusória, né, assim, sem projeção de algo maior. Então meio que as coisas foram, né, parece que foi ficando frouxa, né. Mas mesmo assim não é um número ruim comparado com como a gente era com o Donatel. Tem alguma coisa a acrescentar, Alan? Isso que eu ia ter falado no tópico anterior que eu acabei esquecendo do Donato, né? Que era impressionante. Nossa defesa no jogo terrestre era, cara, era batata. Você podia simplesmente pegar o seu running back, por mais ruim que seja, ele, sei lá, corria 80 jardas por jogo contra nós. Era um absurdo, né? Mas, cara, questão da pontuação, eu acho que no final ali, acho que deu muito desgaste, né? Isso, os nossos quarterbacks também foram grandes responsáveis por isso, porque o nosso ataque não conseguia ficar muito tempo com a bola e a gente vai mostrar, né, os números também no seguinte tópico. E muito disso, cara, cansa, querendo ou não, você desgasta os seus jogadores, né? Os jogadores se sentem, querendo ou não, desmotivados, né? Eu sei que tem, jogador recebe para isso e tudo mais, mas nesse sentido, cara, se você vê que tu tá fazendo teu trabalho e tem uma determinada parte do seu time que não rende, cara, isso baixa sua moral, inevitavelmente. Então, concordo com esse, essa posição poderia até ser melhor, né? Mas, por incrível que pareça, a nossa lesão do quarterback desencadeou em uma série de eventos. E isso foi um dos números aí responsáveis, né? Um dos números que acabou respingando. Boa. Agora, sim, estatísticas importantes que a gente pode falar. Primeiro é que a gente foi o 20º defesa em interceptações. Ou seja, a gente já era uma defesa que cedeu muitas jardas e ainda não conseguia pegar a bola do adversário, né? Ou seja, isso me parece muito falta de talento na secundária, tá? Porque não é só esquema, porque a gente vê vários times aí que jogam homem a homem e tem números muito maiores em interceptação, sabe? A gente via que teve alguns lances que os caras simplesmente droparam interceptação. Mas assim, não justifica nesse sentido, né? Esse fumbles eu vou pular porque eu detalhei ele melhor lá embaixo. Passes para touchdown, a gente tomou 23, 17º. É perto do meio, mas ali não é tão assim, né? Digamos assim, é ruim, mas não é tão ruim. E passe e TDs terrestres, a gente tomou 14, 15º. Também não é um número lá essas coisas, né? Ou seja, a nossa defesa foi mediana nesses dois quesitos, né? Assim, é claro que uma coisa que a gente tem que como é que se fala? Observar aqui é que o nosso ataque proporcionou muita chance para o adversário em posição de campo muito boa contra a nossa defesa. Então era fácil assim a gente, então não era tão fácil a gente defender tantos touchdowns, sabe? Porque a gente teve fumble no campo de defesa, interceptações no plural, né? Então a gente teve até no início da temporada um retorno para, se eu não me engano, um punch, né? Que o cara dropou a bola, o Powell também, ou seja, bola no campo de ataque. Então olhar só o número frio não é tão bom. A gente tem que ter um pouco de contexto nesses números, tá? Que é o que a gente vai fazer também mais para frente no ataque. O outro número interessante é que a gente teve a 5ª melhor defesa em jardas por carregada.
Isso decorre muito, né, que o nosso box é muito cheio, muitos jogadores. Então a gente conseguia conter rápido a sangria, digamos assim, do jogo terrestre, né? E então, assim, Alan, olhando esses, esses três atributos, né? Os passes e os TDs de passe, TDs terrestres e as jardas por carregada. Você consegue ver, talvez, margem de melhora com esse elenco? Ou você acha que precisa trazer mais gente? Como que você vê um plano para a gente conseguir ainda melhorar? Principalmente os touchdowns, né? Porque o outro já tá um número bom. Exatamente, né? Como você falou, a gente tem que sempre ver o contexto, né? Cara, mas se comparar o ano passado, melhorou demais, sabe? Melhorou demais. Claro, nosso passe para touchdown ainda tá ruim, né? Não tá tão horroroso, mas tá ruim. Eu acho que sim, como a gente falou no tópico anterior, tem que trazer reforço, né? E claro, o nosso ataque tentar manter ficar mais tempo com a bola, né? Tentar cozinhar o galo, como a gente fala assim, né? Falando de forma bem chula mesmo. Mas tem que trazer alguém, como a gente falou, para secundária, tem que trazer um defense tackle, tem várias posições que a gente precisa. Eu acho que com as peças certas, o Brian Flores pode ser um grande, assim, um dos grandes coordenadores defensivos aí dos últimos anos, né, para nós. Né, tivemos a sorte que ainda ninguém, né, fez uma oferta que a gente saiba, né, para ele, para ser head coach, né, então possivelmente tudo está indicando que ele vai ficar, né. E eu acho que agora ele só sai com. Opa! Vazou um barulho aqui, peraí. De boa. É porque mudou o vídeo aqui de trás aqui. Eu desliguei. Perdão, positivo. Opa. Aí na edição fica todo preto e branco nessa hora. Sim. Se for editor. Não é? É porque tava com o tema aqui dos Vikings aqui atrás, só que aí acabou, aí começou do nada água, tipo negócio de água aqui. Aí tava com um negócio aqui. Já tem a sugestão automática, sim. Né? Aí então, justamente isso, assim, eu acho que com algumas peças certas, o Flores, como você falou, eu acho que ele não vai sair porque ele tem todos os técnicos já foram preenchidos, né? O Washington acho que foi o último, né? Com o Dan Quinn. Então só sairia se fosse para a mesma posição e mesmo assim a gente pode vetar. Então ele vai ficar, né? Só esse adendo que eu queria dizer. Pode continuar, perdão aí. Por exemplo, só para encerrar, né? Os números comparados ao ano passado foram bem melhores e eu acho que vai melhorar ainda mais, né, nesse ano. Né? Só isso. Depois mais pra frente tem um tópico aí muito interessante. Interessante, né? Os sacks, então. A gente teve 43 sacks, 19º. Novamente, a gente tem que analisar sempre com contexto. E tendo um contexto que a nossa defesa manda muita blitz, muita gente pro rush, você ser o 19º é muito pouco, não é, Alan? Exatamente. Mas o que a gente falou dos tackles, né? Tem que ter o cara para abrir espaço pros rush sair voando, né? Pegar o quarterback. Exato. Então, claro, o Brian Flores tem culpa? Sim, também tem culpa. Mas não é só ele, né? Ele precisa, como a gente falou, de peças. Então precisa de um edge e precisa de um defense tackle ali para abrir esse espaço para ele chegar moendo, né? Um quarterback. Exato. Não, e assim, e não necessariamente, porque na nossa formação com 3, né, na frente, que seria o 3-4, né? Existem o cara que fica no meio ali, que ele é o run stuffer mesmo, né? Que é um cara que serve para segurar do que a linha não empurre a DL, né? Então por isso que é os caras maiorzão, tal, mais pesadão, que eles têm que segurar.
Tipo nós, sim. Os dois da. Exatamente. Os dois das pontas, um deles é justamente esse que você falou, que é o que abre os gaps para outro vir e atacar. Sim. E o outro, dependendo do gap que ele tá posicionado, ele é o cara que vai fazer o pass rush por dentro. Entendeu? E a gente não tem esse cara. Entendeu? Não tem. É só você olhar o Chris Jones. O Chris Jones, ele é um defensive tackle, mas você vai ver a quantidade de sacks que ele tem. Por quê? Porque ele é um jogador que faz o rush por dentro, né? Vai, então. Só vem. Depois a gente vê como que a gente paga, mas vai vir, né? Então a gente precisa desesperadamente de um cara desse. Então, para minha necessidade, assim, já adiantando, são 2 defensive tackle. E eu traria um via free agents e outro via draft. Sendo um nose tackle mesmo, um cara maiorzão, né? Geladeira 2 portas ali pro meio ali. Exatamente. Né? E um outro para apressar o passe, aqueles caras disruptivos, sabe? Tipo que é um Aaron Donald. É lógico que eu não tô querendo que a gente vá atrás do Aaron Donald, que é que não cometa, né? Mas Passa só pra comparar a função. anos e anos, exatamente, para comparar a função. Então a gente precisa disso. Porque se você for olhar os nossos sacks, a grande maioria é o Hunter, o Onon. Aí eu acho que tem o Hicks e tem o Ivan Pace Jr. É. Aí tem aqueles sacks do Harrison Smith, deve ter tem do Metellus, eu acho. Mas aí você pensa, e os sacks dos caras grandes ali? Não lembro. Não tem, exatamente. Se tiver, é meio sec para um, sabe? Um negócio assim. É um número bem baixo. Sabe? Eu sei que tem um que eu tava lembrando agora. Mas, por exemplo, enfim. Harrison Phillips. Vamos ver as estatísticas dele aqui. Que fase. Teve 3 sacks. É o 146. Ou seja, você fala, mas 3 sacks não é tão ruim. Mas 3 sacks no universo de 43 não é um bom número. Né? Isso porque ele é o melhor da nossa linha, tá? Esse porque ele é o melhor da nossa linha. Se a gente for para outros, a gente pode ser que seja números similares. Vamos ver aqui o Jonathan Bullard, por exemplo. 2 sacks. Ou seja, tá vendo? É muito ruim. Aí você compara o número desses caras com outros ali de mais peso ali, que a gente vê uma diferença gritante, né? Aí agora, uma estatística interessante é fumbles forçados e fumbles recuperados. A gente foi o primeiro lugar em fumbles forçados na liga. Toca música, segue o líder. Segue o líder. Pode tocar. O editor tá tocando agora. Se o editor não colocar, aquele tá demitido. Editor, Cascão, bota o hino, Cascão, bota o hino. Exatamente, mano. Exatamente. Então, velho, 22 fumbles passados é muita coisa, gente. É mais do que um por jogo, né? É mais do que um fumble por jogo. Fumbles recuperados, a gente teve uma eficiência ali de 50%. Se você for pensar em eficiência, não é tão bom, mas esse número ainda deixa a gente em 6º lugar, né? Em 6º lugar. Aí, exato, em 6º, né, lugar. Então, tipo assim, a gente tem uma... Que fase! Não dá. Quinta série? Puta, não é. Quero ver quando falar do draft. Quero ver quando falar dos quarterbacks do draft. O Penix vai ser... Puta que pariu. Total. E assim,
qual que é a sua opinião, Alan, sobre esse número alto de fumbles que a gente forçou? O Cara, que, que eu acho. você acha que Opa. é definidor de quê, assim, na nossa defesa? Cara, que a gente, tipo, na filosofia do Brian Flores de fazer muita blitz e tal, a gente tá conseguindo incomodar bastante os adversários, né? Sinal que eles estão Sim, estão né? tendo dificuldades ali, né, com nossos tackles, né? Mas, como a gente falou, né, tem outros números para trás que são o problema, entende? E tem que Exato. ter justamente, claro, a gente quer ver, né, continuar nessa liderança de fumbles forçados, mas tendo em conta que a liga tá cada vez mais competitiva, cara, a gente precisa melhorar. A gente, tipo, não pode, esse aqui tá bom, não vamos fazer nada. Não, tem que continuar, tem que manter os números, né? Sim, Então, claro. cara, E, se eu acho que possível, melhorar. com Exatamente. certeza, com certeza. Por isso que a gente fala, a renovação do Hunter é a mais importante. E o pessoal fica brabo. Não é o Cousins, cara. Aqui, ó, eu sou fã dele também. Tem a camisa dele aqui, ó. Vocês falar que Uhum. que eu sou só hater, eu critico ele, mas é porque eu gosto dele e gosto muito dele. Mas a renovação mais importante, cara, a gente tem que ser realista, né? É a do Hunter, cara. Querendo ou não, é a do Hunter, cara. Então, Exato. se a gente quer continuar com esses números, a gente tem que não só continuar com o Hunter, mas trazer estofo pra ele também, né? E trazer um cara grande, Uhum. que nem o Ace falou, né? Aí a gente retorna lá atrás do que a gente tava falando. Exato. É, o que, assim, respondendo mais ou menos a minha própria pergunta, para mim, esse número denota a agressividade da defesa do Flores, sabe? Os caras vão pra bola como um prato, atrás de um prato de comida, sabe? Eu só acho que a agressividade, às vezes, demais, ela pode ser perigosa, principalmente na nossa secundária. Então eu E acho depender do que. adversário também, né? Que você enfrenta, se vai entrar uma Mahomes da vida, cara. Porra, Exato. ele vai brincar Exato, com você aqui, ó. ele vai queimar a sua blitz o tempo todo, exatamente. Exato, é. Esse tipo de quarterback você tem que ter muito equilíbrio. Por fim, o número aqui de porcentagem na red zone, né? Que estamos aí em 54%. Na 13ª posição. Não é uma posição ruim, mas também não é das melhores. Mas novamente, considerando que muitas vezes a gente entregou a bola para os caras já na red zone praticamente, a nossa defesa se virou relativamente bem. Concorda, Alan? Concordo, né? E a gente tem que voltar, né, naqueles passes para touchdown e naquelas corridas, né? Você viu que o número de corridas está quase igual, né? As duas posições abaixo. E o passe é o problema, mais uma vez mostrando que a gente tem que melhorar essa marcação, porque eu vi muitas vezes que me deixou muito irritado recebedores recebendo a bola totalmente livre. Isso me incomoda, cara, porque você tem que incomodar. E outra, é uma linha mais pequena, é um campo mais pequeno que você tem que marcar o adversário. Então, logicamente, que o adversário vai ter mais dificuldade, né? O que a gente vê bastante é geralmente nessa primeira pro gol e tal, ter corrida, né? Mas aqui o nosso Exato. problema não é esse. Não sabe? Com as peças que a gente tem, a gente tá segurando. O problema é que a gente tá recebendo muito passe. E por quê? Porque a nossa secundária, mais uma vez, né, tá cedendo demais, sabe? Os wide receivers adversários é impressionante. Qualquer wide receiver tem a maior facilidade do mundo. Eu entendo, são jogadores jovens, tá? E até por isso a gente precisa se reforçar, talvez trazer um cara mais experiente, né? Para poder ajudar nisso aí. Porque a gente tem que melhorar, a gente não pode deixar esse número cair. Ainda mais. Exatamente. Falou tudo. Assim, é até um recado assim pra galera, falar, gente, não adianta draft após draft, todo mundo falar, tem que fazer cornerback, cornerback, não. Uma coisa que é importante você fazer é a cornerback room, ou seja, a sala lá dos caras, tá ligado? Dos cornerback. E para você fazer um ambiente que a galera aprenda, é importante você trazer algum veterano, sabe? Como foi o caso com o Patrick Peterson e tá sendo com o Byron Murphy. Mas, por questões de posicionamento, o Byron Murphy, ele não joga como um cornerback 1. Ele joga como um cornerback de slot ali. Ajuda nas chamadas da defesa,
mas ele não é um cornerback com aquele alfa que fica colado atrás do melhor wide receiver do adversário. Então a gente precisa desse tipo de jogador, sabe? Então a gente precisaria ir atrás de um cornerback bom. Porque se for para trazer no draft, a chance dele ser mais um Mekhi Black ou mais um Andre Booth Jr., tendo esse conjunto aí de cornerbacks, é muito grande, né? Então, feito esse disclaimer, vamos agora para o ataque. Exatamente, só dando pequena cerejinha no bolo pra gente encerrar a defesa. Cara, exatamente o que você falou. Se a gente continuar trazendo que são jogadores jovens, vai continuar a mesma coisa, né? O Murphy Jr., cara, eu não vou criticar porque na época eu achei bom, né? Claro, ele teve umas lesões, mas quando ele foi importante, né? Na maioria dos momentos. Teve momentos ruins, mas isso é normal, né? Então, cara, por mais que... Não é que o Black Moon e o Bud Jr. são horríveis, mas precisa de um estofo, né? É o que a gente tá falando. Precisa de um cara pra dar segurança pra eles e pra ensinar, ó, faz isso aqui, filho, entendeu? Então, só pra complementar isso aí. Boa. Então é essa hora que o editor vai fazer assim, ó. Passar a faca. Vai passar o Léo e Cine correndo aqui agora. Aí a primeira parte, exatamente. Porque aí a gente pega e divide o vídeo em duas partes, pra não ficar ele muito gigante, né? Porque já tá com 40 quase, só falando da defesa. Exato. Então só tem muita da defesa. Exato.